O, eu, eu ontem havia comentado sobre que eu tive duas professoras desgraçadas no Tolosa. Uma era a Graça, que era de português, e a outra era de arte, né? Estudava arte, mas era uma pessoa totalmente infernada, transtornada, uma pessoa mal amada. E a Graça, ela era, como fala, uma a gente notava que ela era transtornada, né? Ninguém gostava dela e nem citava ela, todo mundo ficava no canto. E a Graça, ela era extremamente agressiva, né? Ao ponto de ser psicótica, delirante, né? E hoje o YouTube me mostrou um vídeo de uma professora agredindo uma criança com uma deficiência intelectual. E eu vi os canais falando lá, tipo, não tomando parte, dá a entender uma coisa muito ruim, errada. E vi um cara que ele ah, é, estuda psicologia, não, ele é formado em psicologia, mas a gente percebe que o cara não tem experiência nenhuma de vida. Em primeiro lugar, se você fosse buscar vídeos na internet sobre o autismo detesta toque, eles não gostam de toque, e aí você falou que uma pessoa preparada saberia que existe um gráfico que os autistas eles são agressivos, mas você nem tenta estipular o porquê. Ah, Quando você acua um animal, né, e ele se sente preso porque o animal ele é livre e ele é territorialista, ele vai atacar. Um ser humano, né, quando ele se assusta, né, vai se defender. E o caso daquela menina, você falou correto, que ela estava de cabeça baixa, ela talvez estava chateada, a professora surtou por causa disso. E a professora invadiu o espaço dela, ela não conseguiu reconhecer e se afastou. E um motivo do autista atacar a pessoa é pelo fato de ele não estar entendendo alguma coisa, dele ficar com medo e se proteger tanto. Ó. Quem é que está tendo crise de ansiedade? Está tendo crise de ansiedade? Os dois têm crise de ansiedade porque eles são vira-latas. E eu levei os dois para passear. Esse daqui, ó, esse daqui é um coitado. Esse daqui é um amor de cachorro. Um amor de cachorro, mas ele surta por qualquer coisa. Então sempre tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se ele está surtando ou se... Tá tudo bem com você? Ah, não, tá. Ele está olhando normal. Se ele surtar, tem que me afastar dele, né? Aí voltando à questão, mas falando sobre o ser humano, sobre o autista em si. O autista já tem uma grande dificuldade em entender as coisas. Se ele se sentir perdido, atormentado, ele não compreender o que está acontecendo, automaticamente ele vai tentar se proteger, ele vai ser agressivo. Então, por isso que existe esse índice de agressão do autismo. Mas você colocou de uma maneira tão desnecessária no seu vídeo, você não soube utilizar as palavras corretas para falar. Tanto que eu sou um psicanalista, fiz um curso vagabundo, porém eu tenho tese própria, quando eu fiz quando eu era adolescente, eu sou meio gênio. E como falo, e eu tenho muita experiência com convivência com as pessoas. Eu aprendi extremamente convivendo com milhares de pessoas na minha vida, né? E esse aprendizado, esse banco de dados gigantesco que roda na minha mente me ajuda a servir toda vez que eu olho alguma coisa, eu entender automaticamente a questão, mesmo eu não vivendo, conhecendo as coisas. Eu estava até discutindo com um amigo meu sobre a minha linguística, né? Eu nem consegui terminar de falar com ele sobre a questão da linguística, muita linguística minha. Eu utilizo filme, livro, conversa com as pessoas. Se você perceber, a minha linguística era tão complexa, né? E até alguns pensamentos que eu utilizo são de vários autores. Eu utilizo não como eu tivesse lido, mas sim como se eu tivesse vivido algo. Mas voltando à questão aqui sobre a aluna em si, em momento nenhum ela mostrou a agressividade. Ela tipo susto, né? E a professora invadiu o espaço dela. Aí a menina se assustou, ela já estava com raiva da menina, já tinha criado preconceito da menina, que a menina era uma pessoa que não queria aprender, ela quer ensinar. A partir do momento disso, que a menina, ela criou um preconceito da menina, a menina se afastou, ela ficou com mais nojo da menina, que ela estava com ódio da garota, né? Isso é notório. A atitude de um ser humano nunca é uma atitude baseada no que está acontecendo. Existe todo um histórico, e não é histórico só de... Às vezes pode ser histórico de convivência e o histórico do dia a dia dela, da vida dela, com os alunos que ela tem, na casa dela e não sei o que, com os ideais, né? Ideais é extremamente perigoso. Ideal
é uma cápsula criada em laboratório, e se você ingerir essa cápsula e dizer que isso é uma verdade, isso faz efeito, né? Eu não sei sobre questão de ideal, né? Eu não vou nem entrar na questão do porquê que eu estou falando isso, porque eu não quero criar uma narrativa aqui no meu vídeo, eu detesto criar narrativas. Mas o pessoal Red Pill na hora pescou o que eu falei, né? Eles vivem reclamando dessa questão aqui, os que são decentes da Red Pill, porque tem os indecentes que eles cometem crime e eles falam que eles são vítimas de crime, né? Outra narrativa também, né? Tanta narrativa. E pessoas que entram em narrativa o tempo inteiro são pessoas que deixaram de viver a experiência da realidade e não tem uma base sólida de respeito, convivência e troca de ideias. Voltando à questão aqui do vídeo em si, a professora ela invade o espaço, ela arranca a carteira da garota, ela começa a gritar com a garota e mesmo que se essa garota fosse problemática, ela tem autismo e ela está indo na escola para aprender, a professora precisa tentar entrar com alguma maneira para essa garota aprender. E a coisa mais interessante é a menina no começo do vídeo, ela está numa posição totalmente defensiva, ela abaixou a cabeça, cruzou a cabeça, né, desistindo do ambiente, desistindo do local. Provavelmente ela não deveria se sentir bem com a professora e, diferente de uma pessoa que não tem autismo, ela não soube reagir com a questão. Uma pessoa que não tem autismo, não gosta de uma matéria, não gosta do professor, ou vai fingir que está estudando e vai responder alguma coisa e vai passar ali uma nota baixa, né? Ou vai seguir o estudo e o que a professora falou vai entrar para um vídeo e vai sair para o outro, porque essa pessoa tem metas, tem objetivos. Mas o autista em si não consegue criar uma máscara e colocar uma máscara como as pessoas que não são autistas. Então a garota, ela se colocou numa posição de rendição para a professora, e mesmo assim ela se colocando numa posição de rendição como uma criança de 2, 3 anos que deixa de se acreditar em si, perde a sua confiança e começa a chorar, e você precisa tentar trazer uma forma de consolo, entendendo o que está acontecendo com a criança e tentando trazer uma nova esperança para essa criança. A professora ela foi para o combate, a menina, vendo que não tinha condição de combate, fez um gesto natural: por favor, sai daqui, eu não quero você, que eu estou com medo de você. Aí a professora arrastou a cadeira da criança, jogou para um lado e começou a combater. E aí, qual que é a questão? A menina olha rendida e abaixa os ombros. E o que a professora faz? Você está rendida com os ombros? Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou pra polícia, eu vou prender você, eu vou denunciar você por agressão, eu tô delirando aqui. Puta, cara. A criança abaixou a cabeça por forma de rendição. Ela puxou a carteira, a menina, ela foi em cima da menina, no espaço da menina, a menina, por favor, eu tô totalmente desorientada aqui. Ela puxa a cadeira, aí a menina trava os olhos assim: olha, eu tô vendo a morte acontecer, o que eu vou fazer? Ela abaixa os ombros assim, como fala, entrando num estado de pânico total, né? E os especialistas, nenhum consegue interpretar, dizer o que aconteceu, e isso gerou um trauma tão profundo que talvez ela não vai conseguir conversar com estranhos, ou quando ela vê alguma mulher de óculos, do tom ou com aparência, ela vai surtar, vai entrar em pânico, vai estar em péssimo estado. Falaram que a menina é do interior, né? A mãe acredita que a escola seria a esperança para a menina conseguir se desenvolver como um ser e ter ter o sonho que toda mãe quer, que a filha se case, faça uma faculdade, tenha dinheiro, tenha casa, seja independente, ainda mais pela situação da mocinha de 3 anos, é uma menina, né? E nenhum especialista consegue dizer a questão ali, né? E como fala, mesmo que se um professor não está conseguindo dar aula, uma coisa é você combater um aluno combatente. Outra coisa é você combater um aluno que não tem interesse. Eu vou dar um exemplo aqui. Os homens, eles têm muita força, têm muita energia.
né? Então o filho vai bater de frente com você naturalmente. Então você tem que ser duro com o filho. Mas a mesma dureza que você tem com o filho, você vai ter com uma filha. A filha, ela não tem a mesma força de combater. Elas querem aprender, elas querem conviver, elas querem educar. Se você começar a combater uma menina da mesma forma que você combate um menino, ou ela vai ter uma estima totalmente arrasada e destruída, né? E isso vai gerar uma depressão profunda, ou essa garota ela vai ter um espírito guerreiro, né? E não vai ser normal da característica feminina dela, ou ela vai ser uma pessoa suicida, que é muito pior, ela vai ser uma arlequina da vida, né? Se a gente for criar uma teoria sobre a Arlequina ela foi clinicar, talvez ela já tinha talvez era uma pessoa extremamente introspectiva, tinha uma dificuldade para lidar com o mundo. Talvez o pai era uma pessoa muito dura e a mãe não sabia se impor com a família. Ela se interessou com o mundo da psiquiatria para entender quem ela era e quem eram os pais dela. E ao lidar com vários pacientes, e ela é uma pessoa que ela nunca conseguiu se encontrar, ela se perdeu totalmente, né? E isso gerou uma instabilidade emocional grande dentro dela, que ela só se sente atraída pelo mal, e ela perdeu totalmente o senso, porque ela nunca teve uma vida de fato. Ou vamos colocar também uma outra expressão melhor: o pai dela sempre foi extremamente agressivo e ela sempre tentou ser normal por causa da mãe, do irmão que era bom, mas ela sempre se sentiu atraída pela agressividade do pai. E a partir do momento que ela começou a lidar com pacientes loucos, ela começou a perder a personalidade e se sentir cada vez mais atraída com a agressividade, e ela não consegue mais reconhecer qual é o seu valor como um ser humano, qual é o seu valor na sociedade, qual é o valor da sociedade, se transformando numa pessoa totalmente louca. Toda vez que ela vê uma pessoa fazer mal, ela fala: não, tenta me matar agora, eu quero ver o que você faz. E ao encontrar o Coringa é o demônio interno que vivia gritando dentro dela, porque isso é um trauma desde a infância dela. Aí, voltando à questão aqui, cada pessoa precisa ser tratada de uma forma. Uma pessoa combatente, você sempre tem que utilizar argumento e inteligência, mostrar o erro da pessoa e ser firme no seu posicionamento, nas suas verdades. Nunca partir para a guerra com a pessoa, porque a pessoa não tem consciência das ações que está tendo, né? E pessoas combatentes excessivamente, ou a pessoa viveu um inferno na vida, e a pessoa, toda vez quando ela vê alguém combatente, ela entra em combate porque ela não admite combate, ou a pessoa tem psicose, né? Não é normal a pessoa ser combatente 24 horas por dia. E não são todas as pessoas que são combatentes. E uma pessoa que é mais na dela, e principalmente moças, jamais você deve combater. E a professora foi combater com a menina, achando que a menina era a razão do problema da vida dela. Talvez os alunos viviam dando risada da menina, e ela, vendo que a menina estava tirando o foco dos alunos, ela começou a ficar com raiva daquela garota e começou a criar um preconceito com aquela garota. Até por isso que um dos alunos foi filmar a questão: olha lá, ó, aquela bobinha lá tá atrasando a aula de novo, e agora o que essa professora doida vai fazer aí? Né? Deixa eu gravar aqui para fazer meme. E aquilo ali, para fazer meme, virou uma tragédia, e conseguiu mostrar o lado da moça. E a moça não tem capacidade, acredito eu, para se defender, né? E se ela, como fala, se ela tivesse capacidade para se defender, ela fala: eu tenho meus direitos, eu vou para a diretoria agora, né? E eu não venho mais para a escola, que a gente vai para a justiça, né? Não ficaria assim, e abaixar os ombros, totalmente rendida, e a professora vendo ela com os ombros abaixados e rendidos: você tá rendendo o ombro? Eu vou te ferrar agora, finalmente eu vou tirar você da escola, eu vou destruir a sua vida, porque você está atrapalhando os anos de faculdade que eu tive, né? A gente não sabe se é orgulho, né? Da professora. Então ali a professora está errada uma atrás da outra, né? E mesmo que se fosse um aluno problemático, agressivo, que ofendesse, que gritasse, que humilhasse a professora, que assediasse a professora, se a professora entrasse naquele nível de combate, estaria errado, mas seria uma coisa aplausível, né? Porque um professor não pode sair do posto de professor e ainda brigar com um adolescente, né? Que muitas vezes o comportamento da pessoa, a pessoa normal, pode ter TDAH, déficit de atenção, né? E a cabeça da pessoa
não consegue trabalhar normalmente para entrar na aula, escutar 40 minutos, uma hora de aulas teóricas sobre coisas, né? Aí voltando à questão aqui, não vi ninguém falar a realidade, é horrível a internet. Depois falam que precisa combater lei de fake news. A própria empresa não consegue processar uma argumentação, né? Uma pessoa que é psicólogo, que é especializado na área, não consegue expressar objetivamente a questão, e ele, como fala, cria várias coisas que saem da sintonia, né? Sai da sintonia e fala, eu não quero agressão contra professor. Mas alunos autistas, eles podem ser agressivos, mas pouco se importa das causas. Se você estuda psicologia, não adianta você se basear em estatísticas. Você precisa enxergar os detalhes que fazem a realidade das questões, porque você está lidando com indivíduos que são exatamente igual ao universo. São infinitos, mas têm a sua resolução, né? Né? E o que mais eu queria falar? Eu acho que era só isso, só. Eu queria fazer análise da questão, mas eu me senti chateado com o que esse moço falou. Ele não falou coisas erradas, mas ele não soube falar, né? Então ele resolveu escolher a estatística do que o conhecimento que ele, experiência de vida, né? Falou aí para vocês, pessoal.